Vamos conversar agora sobre maturidade. Eu tenho certeza que somente com este vídeo será impossível esgotar este assunto. É um assunto extremamente complexo, profundo e que a Bíblia nos traz ensinamentos preciosos a respeito de maturidade. E hoje nós vamos começar a aprender o que a Bíblia nos diz a respeito de maturidade, o que é estar amadurecido para viver o propósito de Deus. Neste vídeo nós vamos num processo introdutório, com certeza teremos mais vídeos aqui neste módulo falando sobre maturidade e mesmo terminando de gravar esses primeiros vídeos não é um encerramento, nós sempre teremos vídeos novos para complementar o nosso conhecimento a respeito de maturidade. Vamos começar lendo Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, um texto extremamente conhecido no Evangelho de Mateus. O evangelho do discípulo, do aprendizado do que é ser como Cristo, diz assim no capítulo 7, verso 24 e 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, um homem maduro, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces, grava essa palavra, alicerces, fundamentos, fundações na rocha, porque tinha seus alicerces na rocha. O que não é maturidade? Maturidade não é crescer, não é ficar maior, não é envelhecer. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade também não tem a ver com conhecimento intelectual, com aquilo que você aprende intelectualmente. Existem muitas pessoas que cresceram, são hoje mais velhas e não têm maturidade alguma, não têm respeito com a sua própria casa, não colocam o alimento dentro de casa, ou nem é exemplo para os filhos. Isso mostra um sinal de imaturidade. Pensar só em si mesmo é sinal de imaturidade. Então, crescer não é sinal de maturidade para nós. Maturidade é saber aproveitar e extrair o melhor de cada fase e de cada processo de nossa vida. Então, para uma criança, imaturidade é querer ser adulto e pular todo o processo da infância. Nós temos realmente muitas crianças que não tiveram estrutura familiar alguma, e aí você para num farol, tem uma criança trabalhando. E aí você vê ela com um linguajar já de um adulto. Mas nós não podemos chamar isso de maturidade. Ela vai até aprender com as escassez, com as dificuldades, ela vai ganhar malícia da rua, mas nós não podemos chamar isso de maturidade, pois ela não está vivendo o seu tempo, dentro da sua idade, dentro da sua geografia, dentro do seu processo. Então, maturidade para uma criança é ser criança. Isso é maturidade para uma criança. Para o adolescente, ser maduro é ser adolescente. Viver as suas crises da adolescência, conversar com os seus diálogos da adolescência, fazer parte de grupos sociais de adolescentes, conversar a mesma língua com outros adolescentes, ter uma boa integração social, isso é maturidade na adolescência. Na juventude, ser jovem é adolescente. Não querer ser um adulto, nem querer voltar a ser criança, mas viver os desafios da juventude. E quando adulto, depois de casado, depois de ter filhos, o que é ser maduro? É saber viver os seus processos naquele período. Nós vemos muitas famílias que ou o marido ou a mulher casam, mas quer viver a vida de solteiro. Isso é imaturidade. Quer ainda continuar vivendo na casa da mãe e do pai. Isso é imaturidade. Não compreendeu a responsabilidade que vem com o casamento, com essa nova fase da vida. Nós temos que extrair o melhor de cada processo. O nosso objetivo, geralmente, é ir para um lugar melhor. Quando eu digo isso, eu estou dizendo a respeito, se eu estou doente, eu quero chegar logo no lugar da cura, ou na minha cura. Estar sarado, estar sem aquela doença. Quando a gente está com gripe, a gente toma remédios para amenizar os sintomas, para que o nosso corpo combata aquele vírus
e logo a gente esteja melhor. Mas o nosso objetivo é sempre estar no lugar melhor. Se a gente está sem dinheiro, o nosso objetivo é ter uma condição financeira boa, para poder pagar as nossas contas, para poder comprar o alimento, para dar o melhor para a nossa família. Então a gente sempre aponta o melhor lugar. Para chegar no melhor lugar é necessário um processo. Chamamos de propósito o ponto final, que é o dia da alegria, que é o dia da bonança, que é o dia da fartura, que é o dia da cura. É esse dia que nós apontamos como propósito de Deus para nós. E esquecemos que o processo também é um propósito de Deus em nós. Nós aprendemos no processo. Nós crescemos no processo. Nós identificamos a necessidade de Deus no processo. Então não importa só o estado que você está e o estado que você vai chegar. Importa também o processo para chegar até lá. Nesse processo existe muito aprendizado, crescimento, e é isso que nos amadurece. O exemplo é quando Jesus chama os discípulos e diz para eles irem na frente para o outro lado do lago de Tiberíades. E naquele processo, né, para os discípulos, o que importava era chegar do outro lado. Quando eles estão na metade do caminho, eles são submetidos a uma grande tempestade. E eles ficam desesperados. E aí Jesus vai encontrar os discípulos andando sobre as águas. Para os discípulos, o que importava para eles era chegar do outro lado. Mais nada. Eles queriam sair de um lado, chegar do outro lado. Mas Jesus tinha um objetivo naquele processo. Jesus tinha um propósito naquele processo. Eita, Siri! A Siri está atrapalhando nossa gravação aqui. Vamos voltar. Jesus tinha um objetivo naquele processo. Jesus tinha um propósito naquele processo, que era se apresentar como filho de Deus aos seus discípulos. E foi naquele processo que Pedro reconheceu, realmente ele é o filho de Deus. Jesus faz algo miraculoso, ao qual ele não mostrou para ninguém, para a multidão, para ninguém, ele mostrou isso só aos discípulos, pois era realmente o Deus em carne. Era um milagre que não era sobre suprir necessidades humanas, era só mostrar realmente o poderio de Deus para todos. E ainda fez com que Pedro desse alguns passos sobre as águas, transferência de poder, compreender que no processo nós entendemos que Deus é Deus e que Ele pode todas as coisas e que Ele faz o impossível, que Ele está do nosso lado em meio aos processos e tempestades da vida. Isso é maturidade. Por este motivo, aqui eu vou abrir até um parênteses para a gente poder entender isso. Presta atenção. Existe um processo que você precisa passar. E é neste processo que você compreenderá a relevância de firmar o seu alicerce em Cristo Jesus. É neste processo que você encontrará realmente em Deus a sua saída. É neste processo que você vai enxergar que Deus é contigo em toda ou qualquer circunstância. É no processo que você vai crescer. Pode doer, mas é no processo que você vai crescer. Pode ser difícil, mas é neste processo que você está aprendendo. E você vai perceber que você é muito mais forte do que você imagina. Saber extrair o melhor de cada fase da sua vida, de cada processo, é sinal de maturidade em você. Por isso, não despreze os processos. Não despreze a caminhada, mas valorize, porque é nela que o Senhor se revelará a ti como Deus dos deuses, o Senhor da sua casa, que vai te mostrar que tem um propósito em sua vida que é muito maior do que as circunstâncias deste mundo. Compreender o processo é maturidade. Nós vamos viver um processo, uma caminhada, 2, 3, 10, 20, são muitos processos. Mas quanto mais você bate no mesmo lugar, dói no início, mas depois caleja e aí você não sente mais nada. Você já deve ter tido um calo aí do seu trabalho, né? Quem toca bateria cria calos aqui na região dos dedos, quem toca teclado começa a calejar também, quem toca guitarra e baixo muito mais, começa a calejar a ponta dos dedos.
Quem trabalha com obra começa a calejar a mão fica mais firme. No começo tudo é difícil. É difícil segurar um martelo, segurar a enxada, tocar um instrumento. Vai tocar violão, você sai com os dedos sangrando logo no início. Mas depois de um tempo fazendo a mesma coisa, aquilo que doeu começa a doer menos e começa a calejar. O processo pode ser difícil no início, mas logo quando você passar por um processo, dois, e compreender esse processo e parar de querer pegar padrões prontos, que nós vamos falar daqui a pouco, você vai perceber que aquilo que doía não dói mais. Você aprendeu a passar pelos processos, calejou o coração, calejou a alma, e aquilo que doía já não dói mais. Isso também é processo de maturidade. Você está amadurecendo para passar por processos ainda mais intensos, para chegar em lugares ainda maiores. O que Jesus diz aqui no texto de Mateus capítulo 7? Que o homem maduro sabe colocar os seus alicerces na rocha. Ele não constrói os seus alicerces na areia. Porque você pode ter até uma casa bonita, construída na areia, construir um castelo, um prédio na areia. Mas logo, quando vierem as intemperâncias da vida, as dificuldades, o castelo vai desmoronar. E quanto maior, mais fácil para cair. Por isso que existem casamentos que duram até a primeira crise, pois não estão firmados na rocha, com seus alicerces na rocha. Por isso que tem namoro que ele é até bonito, no início ele é maravilhoso, mas logo quando chegam os primeiros desafios da vida, ele cai, ele se encerra, ele não dura, ele não permanece, porque falta alicerce. Isso acontece também com o ministério. Começa o ministério, está até tudo bem, o ministério está indo bem, está crescendo, daqui a pouco chega a primeira adversidade, aquele ministério não dura, ele desaba, porque falta alicerce. Vida cristã também, porque muitas vezes a vida cristã nós confundimos vida cristã com rotina de ir à igreja. Até a rotina de ir na igreja parece início de vida cristã, e a pessoa até se empolga no início. Mas logo quando vem as primeiras adversidades que combate esse pacote crente, né, vencedor, mais que vencedor aqui na terra, vencedor entre os homens, e aí frustra você, não tem alicerce, não tem maturidade, não é um homem, mulher maduro. Provérbios também diz isso. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua casa. Mas vamos lá, vamos entender esse texto. Vamos esquecer essa questão de mulher, tá? Nós vamos pensar agora em mulher, homem, filho, pai, mãe, estudante, trabalhador, empregado, patrão. Pense em todas as áreas da sua vida. Aquele que não é sábio, ele vai derrubar a sua casa. Mas aquele que tem sabedoria, e essa sabedoria aqui não é a sabedoria intelectual que Salomão está falando, ele não está falando da sabedoria adquirida com uma faculdade, ele não está falando de uma sabedoria que você adquire lendo livros, não é isso que ele está falando. Essa sabedoria aqui é maturidade, é a sabedoria conquistada com o tempo. Essa é a sabedoria falada aqui por Salomão. É a sabedoria adquirida com os processos da vida, maturidade. Então vamos lá. A mulher, o homem, o pai, o marido, o filho, a esposa, o empregado, o patrão e assim vai. Faça a sua lista aí. Que não é maduro, ele destrói, ele derruba a própria casa. Porém, o homem, a mulher, vamos lá, o filho, a filha, a esposa, o marido, o empregado, o patrão, o estudante, o acadêmico e assim vai. Se for maduro, vai edificar a sua casa. Edificar aqui também não é só erguer, tá? Mas é erguer com alicerce, estrutura. Nós estamos falando da mesma coisa que Jesus está falando. O Conselho de Salomão diz a mesma coisa que Jesus está falando. Eu preciso ter maturidade para construir a minha casa, não só erguer a aparência da casa, não só as paredes, não só as decorações, as janelas, as portas. O alicerce, eu vou gastar tempo naquilo que ninguém vê, mas que eu sei que está segurando essa casa. Nós somos
viajar agora no início de ano para Barretos e lá tem a escultura do peão, né? É um peão, né, de bronze e é muito bonito porque ele tem, acho que 20 metros de altura, é muito alto. Quando você olha assim dá até uma vertigem. E aí quando você lê a profundidade do alicerce daquela escultura é 3 vezes maior do que a estrutura. Ou seja, aquilo que a gente está vendo é pequeno perto da estrutura. O alicerce. O alicerce é muito maior. Maturidade é gastar mais tempo com o alicerce, investir mais no alicerce do que no crescimento. É investir mais na profundidade do evangelho em você e sua família do que naquilo que todo mundo vê que são as conquistas terrenas. Isso é maturidade. Quando nós falamos também sobre maturidade, eu não tenho como não usar o exemplo do João de Barro. O João de Barro, junto com a sua fêmea, constrói a própria casa. Eles constroem a própria casa, um ninho todo de barro, por isso chama João de Barro, e ali eles têm os seus filhos, os seus filhotes. Tendo os filhotes, quando os filhotes aprendem a voar, eles saem daquele ninho e quando ele vai ter uma nova ninhada, ele monta um ninho em um outro lugar, ele não usa mais aquele ninho. Se o João de Barro, que não é provido de intelecto, constrói e edifica sua própria casa, por que nós não edificaremos, que temos intelecto, poder de intelecto, inteligência, para compreender quando Jesus nos diz que maduro é aquele que constrói a sua casa com os alicerces na rocha, por que eu não vou fazer? Sendo que até o João de Barro, um passarinho, constrói e edifica a sua própria casa. Depois nós temos a andorinha, isso é muito interessante, quando o João de Barro sai da casa com os filhotes e eles vão montar um outro ninho, a casa fica vazia e a andorinha vai lá e faz ali o seu ninho. Ela não constrói sua própria casa, ela faz da casa do João de Barro o seu ninho e ali ela tem os seus filhotes. Porém, o nível, né, em escala, o nível de mortalidade dos dos filhotes da andorinha é muito maior do que a do João de Barro. Muito maior. Por quê? Porque ela não está num ambiente que ela mesma construiu, ela pegou um padrão pronto, ela teve que se adaptar àquele padrão pronto. O João de Barro não, ele construiu segundo o seu padrão, segundo as suas necessidades. A andorinha não, ela se adapta àquela moradia, àquela casa, àquela estrutura e por isso o nível de sobrevivência dos seus filhotes é extremamente menor do que o do João de Barro. Vamos lá, pare de pegar padrões prontos e pensar que você está amadurecendo com isso, você está ganhando tempo com isso. Duvide de tudo. Primeira coisa, faça isso e você vai ficar rico. Já deve ter escutado isso. Compre isso e a sua vida vai mudar. Faça isso que isso aqui vai mudar a tua história. Tome essa cápsula que essa cápsula vai mudar completamente a sua saúde. Você já escutou isso diversas vezes e vê todos os dias. Diversos banners que aparecem na internet, diversas propagandas que iniciam lá no YouTube, aqueles 5 segundos, dizendo para você, faça isso, que é realmente a intenção daquele, entre aspas, eu não estou falando mal de coaching, tá? Porque eu acho que é extremamente necessário, desde que seja um coach maduro, que nos ensine a verdade, mas aquele padrão coach que faça isso e a sua vida nunca mais será a mesma. Já viu esses padrões prontos? O Evangelho também traz isso, que é o pacote crente. Faça isso, vá na igreja, faça parte de um ministério, dê o dízimo e a sua vida nunca mais será a mesma. Seja fiel e o Senhor vai prosperar a sua casa. Esses padrões engessados é o ninho do João de Barro que a gente quer entrar dentro, mas o nível de sobrevivência dentro deste ninho é muito baixo. E milhares, pega esse padrão, né? Pega esse padrão e olha e diz, eu dei certo. Mas o que é dar certo para você? Quem é maduro sabe que dar certo é passar pela chuva que cai. Isso é ser maduro e entender que deu certo. Esse é o dar certo em Cristo. Entender que a chuva caiu, transbordaram os rios. Você mora aqui no Brasil, se você mora aqui no Brasil, sabe ver as notícias, quando transbordam os rios, quando transbordam as represas, destroem cidades. Transbordaram as represas, os rios, sopraram os ventos,
tornados, sopraram os ventos contra a nossa casa e deram contra a nossa casa e ela não caiu, ela permaneceu porque tinha os seus alicerces na rocha. Nós temos que firmar o nosso alicerce na rocha. O que é dar certo, segundo a maturidade do Evangelho, é ter provações como essas diante da nossa casa, da nossa vida, do nosso templo, mas não cair diante das provações. Não desistir diante das provações. Não se abalar em meio das provações. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender o que a palavra de Deus está dizendo a você? Que não existe um padrão pronto, que você vai ter que aprender sozinho, que a sua experiência é individual, única, personalizada. Essa será a sua experiência de evangelho, única. Ninguém terá uma experiência igual à sua. É uma experiência sua, é uma caminhada sua, é um caminho seu, que Cristo está com você. E não desprezar os processos. Recapitulando, eu preciso compreender que na edificação dos meus alicerces eu tenho processos e eu não posso desprezar os processos, porque há um propósito em cada processo. Eu preciso entender que o meu lugar para firmar os meus alicerces é o evangelho verdadeiro e nada mais. E terceiro, eu preciso construir a minha casa, edificar a minha própria casa, com maturidade. E não pegar nada pronto, e não achar que existe mágica, e não achar que existe atalhos, porque só existe um caminho para isso. E o nome deste caminho é Cristo Jesus.